Leia o resumo do capítulo 157, de segunda-feira, 04 de março. O general e a feiticeira são nomeados novos reis de Ai. Eles desfilam pela cidade. Zaira tenta pedir perdão a Ravena, mas acaba sendo atropelada e morre. As crianças libertam o gigante Talmal. Josué passa as coordenadas do ataque ao seu povo. Salmão e outro pelotão seguem em outra direção. Os soldados avisam sobre a aproximação dos hebreus. Yusuf e Ravena seguem galopando em direção aos portões da cidade. Urias pede perdão a Raabe. Eloi manda Ioná escolher entre ele e Mara. Ravena e Yusuf observam a aproximação do exército de Israel. A rainha diz que o pelotão de hebreus não é tão grande. O general grita mandando seus homens avançarem. Josué diz que os inimigos morderam a isca. Ioná se mostra indecisa e Eloi deixa a tenda de Mara. Aruna o ampara. Salmão avisa para os guerreiros esperarem o momento certo para o ataque. Josué luta com 2 cananeus. Yusuf enfrenta um guerreiro hebreu. Calebe parabeniza a bravura de Iru. Yusuf diz que Ravena fica ainda mais linda lutando. Samara tenta conversar com Leia sobre a visita de Darda, mas ela desconversa. Os guerreiros hebreus fingem abandonar o combate. Yusuf ordena que seus homens os persigam. Samara procura Darda para uma conversa. Deus manda Josué estender a lança na direção de Ai. O pelotão de Salmão aproveita o momento e invadem a cidade. Darda diz que Samara deve fazer perguntas a Leia. A vilã conversa com Iana e fica desconfiada. O pelotão de Salmão segue destruindo a cidade de Ai. Otniel salva a vida de Iru na batalha. Noemi conversa com Ax e pergunta se a filha está interessada em Otniel. Ravena tenta atirar uma bola de fogo em Josué, mas seu poder não funciona contra o líder. A bola de fogo acaba explodindo na própria feiticeira, que morre queimada. Samara pergunta se Leia conhece Ana. Yusuf consegue desarmar Calebe. Leia o resumo do capítulo 158, de terça-feira, 05 de março. Yusuf consegue desarmar Calebe. Talmal aparece e salva o guerreiro. O gigante joga o general longe. Leia manda Samara esquecer que viu Iana. Josué finalmente consegue acertar Yusuf. O líder agrade a Deus pela vitória. Leia cede à pressão de Samara e revela que Iana é mãe de Aruna. Os hebreus arrastam o corpo de Yusuf e conquistam a cidade inimiga. Samara diz que dará um jeito para fazer com que Iana e Aruna sofram. Ioná conversa com Mara e avisa que não ficará longe de Eloi. Leia implora para Samara não fazer besteira. Salmão reencontra Raabe e Lila. Josué discursa para o povo. Talmal volta ao acampamento. Aruna se declara para Josué. O líder e Calebe agradecem a ajuda de Talmal. As crianças presenteiam o gigante, que se despede. Axa pede perdão por ter zombado de Otniel. Calebe se abre com Noemi e diz que Laís se declarou para ele. Leia o resumo do capítulo 159, de quarta-feira, 06 de março. Em Jerusalém, Ula trabalha na taberna de Lina. Mireu elogia a beleza da ex-rainha de Ai. O oficial do rei avisa sobre a destruição de Ai. Eloi lamenta a ausência de Ioná. O rei Adonisedeque diz estar preparado para guerrear contra os hebreus e manda Abu fazer contatos com os reinados vizinhos. Josué fala para os guerreiros que a jornada ainda não terminou. Mireu consegue agradar Úrsula, a filha mimada do rei Adonisedeque. Calebe e Noemi devolvem o punhal dado por Laís. Enciumada, a moça fica remoendo ódio. Salmão e Josué anunciam seus casamentos com Raabe e Aruna. Furiosa, Samara chora e diz já saber como se vingar. Ioná diz aceitar morar com Eloi. Elias tenta amparar Jéssica. Mara tenta impedir a filha de abandonar sua tenda, mas Ioná se mostra decidida. Descontrolada, Jéssica segue chorando, tropeça e acaba caindo em um riacho. Samara procura Quemuel e diz que ele precisa impedir o casamento de Aruna e Josué. A vilã ameaça o próprio pai e diz que contará a todos sobre a verdadeira mãe de Aruna. Leia o resumo do capítulo 160,
de quinta-feira, 07 de março. Samara ameaça Quemuel e diz que contará a todos sobre a verdadeira mãe de Aruna. Iru vê Jéssica se afogando e salva sua vida. Quemuel conversa com Samara e revela toda a verdade. Iru diz que Jéssica encontrará um novo amor. Leia repreende a atitude da filha. Eloy e Yoná se instalam na nova tenda. Mara aparece para conhecer o local. Samara continua chantageando Quemuel. Ele dá de presente a Rune com uma cela especial que o possibilita andar a cavalo. Raabe se prepara para o casamento. Quemuel e Samara seguem para a tenda de Josué. O veterano diz permitir a união entre ele e Aruna. Samara fica possessa. Aruna conversa com Yoná e mostra o vestido de noiva. Urias se declara para Milá. Eleazar dá início à cerimônia. Samara observa com raiva. Eloy se emociona. Gael começa a se expressar mais. Escondida, Iana observa o casório. Adonisedeque diz que pedirá os conselhos de duas prisioneiras. Abu explica que o rei mantém a rainha e sua mãe aprisionadas. No acampamento, Iru se recorda de Melina. Ele vê Jéssica chorando e a ampara. Com raiva, Laís observa Caleb. Adonisedeque diz que formará uma coalizão invencível com os reis vizinhos. Os noivos recebem o carinho dos convidados. Isaac chama Délia para uma dança. Urias diz amar Raabe. Salmão agradece todo o apoio de Zuma. Raabe diz que tratará Lila como uma filha. Elias se irrita com as reclamações de Mara e Jogli. Na taberna de Lina, Mireu trata Ula com carinho e delicadeza. Otniel chama Axa para dançar. Quemuel diz torcer pela felicidade de Aruna. Samara constrange Ana e pede para ela dar os parabéns aos noivos. Josué se declara para Aruna. 8 meses se passam. Grávida, Raabe recebe o carinho de Salmão. Livana cuida de seus 2 bebês gêmeos. Buan, Sama e Ruth paparicam a menina que nasceu. Josué diz que é preciso estarem preparados para uma nova guerra. No palácio de Jerusalém, Adonisedeque recebe os reis de Hebron, Jarmute, Laquis, Eglon e Gibeão. Milá se desespera ao notar uma mancha branca na pele. Leia o resumo do capítulo 161, de sexta-feira, 08 de março. Urias tenta saber o que está afligindo Milá, mas ela esconde a mancha na pele. Adonisedeque conversa com os outros reis. Os monarcas Pirã e Debir se mostram preocupados. Zaqueu volta a treinar com os outros guerreiros. Tobias fica irritado. Maquir se distrai ao prestar atenção em Rune e Livana. Aruna tem dificuldades em preparar um bom almoço para Josué. O rei Zareri diz aceitar a proposta da aliança com Adonisedeque. Josué e Aruna seguem em direção à tenda de Caleb. Samara e Tobias lamentam a falta de seus grandes amores. Maquir tenta disfarçar a preocupação com o relacionamento de Rune e Livana. Ele desabafa com Aniel e diz ter algo mal resolvida com uma moça. O chefe tribal aconselha o filho a pedir perdão a ela. Milá conta para Urias sobre a sua suspeita de estar com lepra. Adonisedeque e os outros reis formam a coalizão invencível. Úrsula diz não confiar no monarca Zareri. Aruna e Josué almoçam com Noemi e Caleb. Adonisedeque faz um ritual pedindo proteção aos deuses. Iana se oferece para ensinar Aruna a cozinhar. O rei Zareri conversa com Bogotai, o general de Gibeão, e com Racal, o sacerdote. Zarega avisa que não pretende formar aliança com Jerusalém, mas sim com os hebreus. Urias e Milá procuram Darda. Com ódio, Laís observa Caleb e Noemi. Milá se desespera ao ouvir Darda dizer que ela está com lepra. Mireu se abre com Ula e revela seu sentimento por ela. Josué é avisado sobre a doença de Milá. O líder avisa que ela deverá deixar o acampamento. Mara fica satisfeita com a situação de Milá. Jéssica se mostra preocupada. Salmão consola Raabe. Ailde reclama da falta de compaixão de Mara. Raabe tenta amparar os irmãos. Jogli e Paltiel conversam e concordam com Mara. Urias diz que seguirá com Milá para fora de Gilgal. Com um punhal na mão,
Laís se aproxima de Noemi com expressão de ódio. Os resumos são disponibilizados pela Record, podendo haver alterações de acordo com a edição da novela.